Olá, no programa de hoje nós vamos mostrar que o Papa Francisco foi convidado a visitar o Oriente Médio. Ao falar sobre a velhice em um evento no Vaticano, o Santo Padre se emocionou. Salesianos de todo o mundo vão se reunir na Itália para tratar da missão com os jovens. E ainda líderes italianos têm propostas sobre a crise climática para tornar a sociedade mais humana. No dia dedicado aos consagrados, o Papa Francisco afirma que o diabo insiste em nossas misérias e que nós devemos entregá-las a Deus. A Basílica de São Pedro fica completamente escura em 2 ocasiões por ano. Uma é a Vigília da Páscoa, a outra é a festa do Dia Mundial da Vida Consagrada, que a Igreja celebra junto com a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Maria. Essa procissão sugestiva começou no átrio da Basílica. O coro cantou as palavras de louvor a Deus proferidas por Simeão ao ver o menino Jesus. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. É uma maneira de simbolizar que homens e mulheres religiosos são uma luz para o mundo. O Papa foi muito direto em sua homilia. Ele disse que na vida religiosa as realizações pessoais não importam e a falta delas, segundo ele, pode levar ao desânimo. Ele disse que o que conta é a quantidade de espaço permitido para Deus na alma. Il tentatore, il diavolo, insiste proprio sulle nostre miserie. O tentador, o diabo, foca em nossas misérias, nossas mãos vazias. Em todos esses anos, você não melhorou, não conseguiu fazer o que poderia, não foi autorizado a fazer o que você faria. Você nem sempre foi fiel, não é capaz. Assim, corremos o risco de perder o rumo, o amor gratuito de Deus. Rischiamo di perdere la bussola, che è la gratuità di Dio. O Papa Francisco disse que o que conta na vida religiosa é um relacionamento pessoal com o amor de Deus. É um relacionamento que requer suas próprias fraquezas para aceitar o perdão e sentir-se amado. Que dava tante cose al Signore. Eu acho que foi São Jerônimo que ofereceu muitas coisas ao Senhor, e o Senhor pediu mais. Ele disse ao Senhor: "Mas, Senhor, eu te dei tudo, tudo, o que mais está faltando? Seus pecados, suas misérias, me oferece suas misérias." Quando mantemos o olhar fixo nele, nos abrimos ao seu perdão que nos renova e somos tranquilizados por sua fidelidade. Hoje podemos perguntar a nós mesmos: para quem volta o meu olhar? Para o Senhor ou para mim mesmo? Na celebração, pudemos ver um grande mosaico de congregações religiosas. Um dominicano e um franciscano estavam encarregados das leituras. No ofertório, um beneditino e uma carmelita, entre muitos outros. O Papa Francisco usava os paramentos de Paulo VI. Entre os presentes estavam o prefeito e o secretário da Congregação para a Vida Religiosa, o brasileiro João Brás de Avis, e o espanhol José Rodrigues Carballo. O Papa recebeu no Vaticano o príncipe do Bahrein e o pontífice foi convidado a visitar o Oriente Médio. O príncipe herdeiro do Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, visitou o Papa Francisco no Vaticano. A reunião foi muito cordial e durou cerca de 30 minutos. O príncipe explicou que, apesar da maioria do Bahrein ser muçulmana, os cristãos não são vistos apenas como convidados, mas como cidadãos. O príncipe presenteou o Papa Francisco com um pequeno cofre com figuras geométricas que evocavam as estações do ano. O Papa deu ao príncipe um medalhão com uma inscrição sobre a paz. Antes de partir, o príncipe convidou o Papa Francisco para visitar seu país. Atualmente está em construção no Bahrein a Catedral Católica de Nossa Senhora da Arábia, em um terreno ofertado pelo rei. A catedral deve ser concluída até o próximo ano. Cumprido esse prazo, o sonho dos católicos é que o Papa Francisco mesmo inaugure a catedral. O Vaticano sediou um congresso sobre a qualidade de vida para os idosos. O Papa Francisco fez um discurso emocionado sobre a riqueza da velhice. O Papa Francisco se reuniu com os participantes da conferência A Riqueza de Muitos Anos de Vida, que analisa os desafios da velhice e o cuidado pastoral dos idosos. O Papa lembrou que a riqueza da velhice é um tesouro precioso que se forma na jornada da vida de todo homem e mulher.
Ele disse que o envelhecimento da sociedade em muitos países deve ser um chamado à reflexão séria, a fim de aprender a entender e apreciar o valor dos idosos. Enquanto, por um lado, os estados precisam enfrentar a nova situação demográfica no nível econômico, por outro, a sociedade civil precisa de valores e significado para os idosos. O Papa lembrou aos participantes que a vida é um presente e, quando longa, é um privilégio para si e para os outros. Hoje quero lhes dizer que os idosos também são um presente e o futuro da igreja. Sim, eles também são o futuro de uma igreja que, ao lado dos jovens, profetiza e sonha. Por isso, pediu que não se deixassem desencorajar pelos desafios da velhice. Ele também enfatizou a importância do diálogo entre idosos e jovens. O Vaticano passou 3 dias analisando a riqueza do envelhecimento. É a primeira conferência internacional dedicada ao cuidado pastoral dos idosos. Ela reúne cerca de 500 especialistas de 60 países. O Papa menciona frequentemente os desafios que os idosos enfrentam. Os idosos em nível social não devem ser vistos como um fardo, mas como o que realmente são, um recurso e uma riqueza. Eles são a memória de um povo. Isso é evidente em suas atividades voluntárias, ocasiões preciosas para viver a dimensão da gratidão. A conferência visa refletir sobre a cultura do descartável, cuidado dos idosos, seu papel na igreja e a responsabilidade das famílias. Acho que há 2 dimensões fundamentais a serem lembradas. A primeira é avaliar sua situação, incluindo situações de limitação, abandono e descarte, comuns a grande parte da população idosa. Também devemos lembrar que os idosos não são apenas beneficiários dos cuidados pastorais da igreja, mas protagonistas desse mesmo trabalho. Para nós, é uma oportunidade de entender melhor o que os outros países fazem. Sabemos o que fazemos no Brasil, mas não temos ideia do que outros países estão fazendo pelos idosos nos níveis da igreja e pastoral. A nível de trabalho pastoral voltado às pessoas maiores. A conferência é organizada pelo Dicastério para Leigos, Família e Vida. Salesianos de todo o mundo vão se encontrar este mês em Turim, na Itália, para uma Assembleia Geral com o objetivo de avaliar a missão junto aos jovens. De 16 de fevereiro a 4 de abril, salesianos de todo o mundo vão se reunir em Turim para celebrar o 28º Capítulo Geral, o mais numeroso da história. 243 pessoas participarão, incluindo religiosos com direito a voto e convidados. O objetivo é refletir juntamente com os jovens sobre a missão da congregação. Uma das novidades desse capítulo será a presença de 18 jovens das 7 regiões da congregação. O superior geral enviou a eles um convite oficial. Um dos objetivos do capítulo será analisar o papel dos salesianos no mundo atualmente e sua colaboração com os leigos. A intenção é ouvir, discernir e interpretar os desafios atuais. Eles também querem dar maior atenção aos principais problemas da sociedade, principalmente em área de alto risco. Há uma determinação espiritual na congregação, que é nunca sair em momentos difíceis. É o caso da Venezuela. Também foi o caso de Serra Leoa, quando foi atingida pelo ebola. É o caso da Libéria e da Síria. Durante a guerra da Síria, nossos irmãos diziam: não sairemos no meio da guerra. Atualmente, quase 15 mil salesianos estão espalhados por todos os continentes em 136 países. A congregação está distribuída em 7 grandes regiões, organizadas em um total de 90 províncias. Através da iniciativa Manifesto de Assis, líderes italianos propõem que a crise climática seja aproveitada para humanizar a economia e a sociedade. Maio de 2020 marcará 5 anos desde a publicação da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Depois de todo esse tempo, suas propostas continuam inspirando iniciativas ambiciosas. Uma delas é o chamado Manifesto de Assis, que procura transformar a crise ambiental
em uma oportunidade de construir uma economia e uma sociedade em escala humana e renovar a missão da União Europeia. O manifesto foi lançado por diversas organizações italianas, apoiada pelo primeiro-ministro italiano e pelo presidente do Parlamento Europeu. Su questo tema, a Itália pode liderar o progresso nessa área, nos níveis políticos, econômicos e social. Se os esforços dessa direção não forem globais, se não conseguirmos convencer, não apenas a Itália e a Europa, mas os outros continentes nunca vencerão esse desafio. Nesse momento, todos somos chamados, não apenas a escolher esse caminho, mas a encontrar maneiras de prepará-lo. Queremos fazer isso colocando o planeta e o ser humano no centro da solução. Esta é a direção certa. O chamado Manifesto de Assis já foi assinado por mais de 2.000 instituições e líderes da sociedade italiana. Um de seus principais promotores é Francesco Starassi, CEO da Enel, empresa multinacional que está entre as 100 maiores empresas de energia do mundo. Francesco Starassi disse que sua empresa, há muitos anos, aposta em uma economia circular e ecológica, baseado em fontes de energias renováveis. Quando analisamos o que realizamos durante esses 5 anos, dobramos o valor da empresa e expandimos-o para uma dimensão global atualmente inigualável. Vemos que a entrada nesse novo tipo de economia, com coragem, determinação e inicialmente um pouco de loucura, é realmente muito lógico e racional. Por isso, convido todos a seguir o exemplo. O manifesto foi aprovado no convento de São Francisco, em Assis. O ambicioso projeto reúne os campos políticos, comercial, cultural e tecnológico. É muito mais do que eliminar as emissões nocivas de gás até 2050, como fizeram os grandes artistas da cultura italiana. O projeto visa mostrar a grandeza e a bondade do ser humano. O Século News edição especial fica por aqui, mas você pode rever essas e outras reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos a nos encontrar no sábado que vem. Um bom fim de semana para você.